Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de novembro de 2021, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de abril de 1860 e vamos estudar. Hoje a nossa querida Aramita não está presente, mas o estudo será conduzido pela nossa querida amiga Carla. Que Jesus possa nos inspirar a nossa irmã, que os bons espíritos possam, mais uma vez, Senhor, em Teu nome, conduzir esse nosso trabalho. Graça te damos por essa oportunidade. Estamos ainda em abril de 1860, nos ditados espontâneos. Hoje, o ditado espontâneo, conselhos, que será lido pelo nosso querido Alan. Sociedade, 25 de novembro de 1859, médium, o senhor Rosé. Outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. A forca foi derrubada, a fogueira extinta, os instrumentos de tortura destruídos. A arma terrível do ridículo, tão poderosa contra a mentira, atenuar-se-á ante a verdade. Então, esses conselhos, esse ditado foi dado para os estudos da sociedade. E a sociedade, falando de espiritismo, de vida após a morte, de reencarnação, de pluralidade de mundos habitados, isso tudo seria considerado na heresia, na Idade Média. Então o conselho vem e diz que outrora eles já teriam sido queimados, mas agora eles podem se reunir, né, estudar e falando do ridículo, né, a arma terrível do ridículo, que na Idade Média, na Inquisição, as pessoas eram ridicularizadas. Tinha morte, tinha tortura, que acho que todo mundo isso sabe, mas também tinha punições para a pessoa andar toda... com roupas esfarrapadas, para ela ser mesmo ridicularizada diante de todos, para que servisse de exemplo. Então esse ridículo também é nesse sentido, fora as torturas. E aí ele fala que esses espíritos foram encerrados num círculo intransponível, que eles não viriam mais, essa Inquisição. Eu acho interessante lembrar, né, Alcione, como Alcione, o pavor que Alcione tinha. E a tia, lembrando aqui da Alcione, que quando ela foi freira e ela foi chamada, né, para se explicar no Santo Ofício, ela pediu a Jesus que a única coisa que ela não queria era ser exposta nua na frente dos padres, porque era um constrangimento muito grande. E era feito isso. E era muito feito isso, porque uma pessoa nua já não tem mais nada, né, já está ali, já é um ridículo mesmo. Então ela fica sem ter como se defender. Inclusive, um dos casos que eu li é que eles expuseram toda uma família ao ridículo e chamaram uma criança de 9 anos para depor contra a família. E ela, com medo de tudo aquilo, disse que a família fazia tudo o que disseram. E a família foi morta e ela ficou viva nessas condições. Então, era essa prática que ele está dizendo que estaria acontecendo com ele se estivesse naquele tempo. Seus inimigos mais temíveis foram encerrados num círculo intransponível. Com efeito, negar a realidade de nossas manifestações seria negar a revelação, que é a base de todas as religiões. Atribuí-las ao demônio, pretender que o espírito do mal venha confirmar e desenvolver o evangelho, exortar-vos ao bem e à prática de todas as virtudes, é simplesmente e felizmente provar que ele não existe. Então ele está nessa comunicação, ele fala assim: negar a realidade de nossas manifestações seria negar a revelação, que é a base de todas as religiões. As religiões, elas têm os seus messias, os seus enviados, e tudo isso são comunicações de espíritos, manifestações que a gente conhece hoje como manifestações espirituais.
E se negasse isso, seria negar todas as religiões, inclusive a que era a da época, né? Então, não tinha como. E dizer que o demônio vem através do espiritismo para você fazer o bem, para você se melhorar, é dizer assim, pô, ele está lutando contra ele mesmo, porque o demônio vem pro mal. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Restam os espíritos maus. Jamais uma árvore boa produzirá maus frutos. Jamais uma árvore má produzirá bons frutos. Nada de melhor tendes a fazer, senão responder-lhes o que respondia o Cristo aos seus perseguidores, quando formularam contra ele as mesmas acusações. E, como ele, rogar a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem. Uma mensagem do Espírito de Verdade. Essa mensagem foi do Espírito de Verdade. Então, para falar que quem diz que o demônio vem para pregar o Evangelho e os espíritos maus vêm para destruir, mas fazendo bem, esse Espírito de Verdade, que depois a gente vai saber que é Jesus, que pode ser que não seja ele, mas não saberemos. Mas a mensagem é instrutiva, interessante e edificante. Porque ele diz, não entre em contenda, não vai tentar provar nada. Apenas perdoa que não sabe o que faz e continua o teu trabalho, né? Porque a gente sabe que apesar de não mais existir a Inquisição, lembra que nós estamos aí no meados do século XIX. Então a Inquisição realmente tinha acabado. Como ele falou, os teus inimigos estão presos, como ele diz assim, seus inimigos mais temíveis foram encerrados no círculo intransponível, ou seja, Inquisição não volta mais, e não voltou. Mas existia um grupo, e quando a Inquisição foi encerrada, o índice dos materialistas, né, daqueles que negavam Deus, aumentou muito, porque as maiores guerras foram as religiosas. As maiores guerras foram as religiosas. E tudo isso era feito em nome de Deus. Imagina, utilizar o nome de Deus, dizendo que estariam fazendo aquilo pelo nome de Deus. Então, no período da vinda da terceira revelação, existiam muitas pessoas contra, inclusive a parte da ciência. Imagina um professor da categoria do professor Allan Kardec dizer que existem espíritos e que aquelas mesas eram espíritos que movimentavam. Então o povo ria dele, como tantos outros. E depois disso, nós tivemos ainda aqui com o nosso querido Chico Xavier, imagina, início do século XX, tudo era demônio. Até hoje ainda tem pessoas que rotulam o espiritismo de demônio. Mas ele diz, como um demônio pode nos ensinar? Eu tenho uma irmã que é católica, ela acredita que eu realmente estou numa doutrina do demônio. Eu digo, esse demônio só me ensinou a fazer o bem, mana. Se hoje eu não quebro mais a porta na cabeça de ninguém, foi porque esse demônio me ensinou a tolerar, a perdoar e a compreender. Então, se você olha para mim há 20 anos atrás, Estela, e se tu olhas para mim hoje, melhorei ou piorei? Ela ficou calada. Eu digo, isso foi o que o Espiritismo fez na minha vida. Se é coisa do demônio, se é coisa do demônio, esse demônio é bom. Aí ela diz, mas mano, eu me preocupo com você, o reino de Deus. Eu digo, não te preocupa, Estela, não te preocupes. O importante é que eu estou feliz e sei que o trabalho, a doutrina que estou é do Cristo Jesus. E pronto. Mas ainda temos hoje, é um número menor, mas temos. E é como a Carlinha falou, que o texto realmente fala, poxa, se é o mal não pode ensinar o bem, gente. Onde que o mal vai ensinar o bem? O próprio mal vai se destruir. O próprio mal vai estar se destruindo. Ele é concorrente dele mesmo? É difícil, né? Porque às vezes a gente fala, o fato de estarmos dentro de uma igreja, isso não garante que nós estamos fazendo bem. Ok? Isso não nos garante que nós estamos fazendo bem.
Basta lembrar da Inquisição e das guerras. Uma outra mensagem do Espírito de Verdade, ditada ao Sr. Rosé e lida na sociedade. A França conduz o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Assim o provam os acontecimentos passados e contemporâneos. E aqui a gente tem a parte do iluminismo, da Revolução Francesa, que a tia acabou de falar também, que acabou aquela hegemonia da igreja, que tudo era heresia, tortura. E a França foi assim a primeira, né? O estandarte dela foi ela foi conhecida como Paris das Luzes, né? E essas luzes não eram à toa. Era das ideias claras e científicas, vamos dizer assim. Fostes escolhidos para serdes o espelho que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Lembrando que essa mensagem era para a sociedade. Então, assim, fostes escolhido, quer dizer, aquele grupo ali estava sendo escolhido para codificar, né, essa doutrina, para levar para o mundo. Mas, se não estiverdes animados pelo amor do próximo e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo e interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós, senão como o artífice que provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa. Então, essa mensagem também serve para nós hoje, né? E eu imagino assim que o Espírito de Verdade escolheu esse grupo, mas se esse grupo não for animado por intenções sinceras, o desejo de ajudar, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo, interesse material entrar em nossos corações, não nos serviremos de vós. Serão utilizados, nós também seremos utilizados, e assim como eles, como uma ferramenta qualquer, que um artífice super bom vai usar, vamos dizer assim, tem um martelo e um formão, né? Olha aí, será que serve eu usar o formão? Vamos dizer assim, um martelo e uma foice para fazer uma bela estátua. Se ele tivesse as ferramentas corretas, ele poderia fazer um trabalho muito melhor, mas ele vai se utilizar dessas ferramentas até quando for necessário, até que... E até, né, Carla, eu achei tão lindo isso aqui, que aí fica, porque essa fala desse espírito aqui, imagina o espírito de verdade, a própria figura do nosso Senhor Jesus, deixando bem claro que quando entra, ele diz assim, ó, lembra que ele está falando aqui no grupo, são comunicações espontâneas, não foi evocada, quem coordena esse trabalho é São Luís, e ele diz assim, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo e interesse material achar lugar em vossos corações, ou seja, em vossos sentimentos, não nos serviremos de vós, senão como um artífice, como uma ferramenta. Não nos serviremos de vós, senão como... Olha que interessante, porque a pessoa passa a ser apenas um instrumento. Apenas um instrumento, e não um ser.
Não nos serviremos de voz senão como... Então isso hoje fica assim para nós, trabalhadores espíritas. Às vezes a gente se vai e desce de aplicar um passe, a gente já começa a se achar importante, a gente se vai e desce de ser médio, a gente se vai e desce de dialogar com os espíritos, a gente se vai e desce de dar uma palestra, a gente se vai e desce de ter um canal no YouTube, a gente começa a monetizar e a ganhar dinheiro com isso. Então a gente é só um mero instrumento defeituoso na mão desses espíritos. Olha só, gente. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla. Tenhamos muito cuidado para a gente novamente não cair, porque não é a primeira vez que nós estamos trabalhando quando se fala de religiosidade. Isso não é a primeira vez. A gente já vem dando esses passos e aí, quase sempre a gente cai. E de novo eu vou viver essa experiência e vou cair. Dai de graça o que de graça recebeste. Todo o trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo Jesus, nós somos mero instrumento. Todos os elogios é para a doutrina dos espíritos, porque a gente apenas replica o que os espíritos falam. Temos essa lucidez sempre, senão a gente vai cair e eles se afastam. É bem cuidadosa essa mensagem. E se o Espírito de Verdade falou isso para essa equipe, coordenada por essas almas, imagina para cada um de nós. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático, a falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Ou seja, no momento exato, apareceu um outro grupo, eles largam. Vai ficar dando murro em ponta de faca? Porque ele não tem que respeitar o livre-arbítrio? Tem. O livre-arbítrio é uma lei divina, o espírito superior não derroga essa lei. Não vai atropelar, eles não podem obrigar. Chegar comigo e dizer, você está obrigada a servir com desprendimento total. E tira essa vaidade do teu coração. Eles têm como fazer isso? Eles não podem. Eles lamentam, mas eles não podem. Mas isso não quer dizer que eu vá impedir o trabalho. É isso que ele está dizendo. Olha, se vocês aqui falirem, vierem a falhar no trabalho que foi confiado, não se preocupe, que a gente arrumou outro centro, outro grupo. Mas o trabalho do Cristo vai continuar. Se não é com você, é com outro. Nós nunca podemos achar que nós somos seres insubstituíveis. Tire isso. Esse é um ato de extrema vaidade e orgulho. Por isso que o Chico dizia, eu sou um capim. Vem um animal, come esse capim e nasce outro. Era esse conceito que ele dava. Enquanto o povo dizia, nossa, Chico, o que vai ser da gente sem... Se eu sou um capim, meu filho, vem um animal, come esse capim e pronto, nasce outro capim. Descei aos vossos corações, sondai-lhes os mais íntimos refolhos, e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. A não ser assim, retirai-vos, antes de comprometer-vos os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença, ou a dos espíritos que traríeis convosco. Novamente a advertência de olhar fundo no coração, o que move o grupo, o que move nossos estudos, retirar orgulho, vaidade, e que se não for assim, pela nossa presença para sair do estudo, para não atrapalhar o trabalho dos irmãos, pelos espíritos que acompanham a gente. Então, como a tia falou, não lamenta os que foram, lamenta os que ficam destruindo. O Espírito de Verdade, essa mensagem. A ostentação. Sociedade, 16 de dezembro de 1860, o médium é a senhora Rouet. Senhorita Rouet. Ostentação é fazer alarde do luxo, bens, riqueza, exibição das riquezas ou dote, exibição de ações ou qualidades próprias.
Numa bela tarde de primavera, um homem rico e generoso estava sentado em seu salão. Sorvia feliz o perfume das flores de seu jardim. Enumerava, complacente, todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. A essa lembrança, não pôde deixar de lançar um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, disse ele, dei mais de 1000 escudos para essa obra pia. Deitei negligentemente uma cédula de 500 francos na bolsa, que me estendia aquela jovem duquesa, em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será grato por tanto bem que fiz. E esquecendo uma pequena esmola que dei há pouco tempo a uma infeliz viúva, responsável por numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que, por certo, não será por isso que o céu se me abrirá. Tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita, e eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel que ele havia escrito todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. Não é, pois, a esmola dada com ostentação que é a melhor, mas a que é dada com toda a humildade de coração. Joinville, Ami de Louis. Jean de Joinville foi um dos maiores cronistas medievais da França. Ele é mais famoso por ter escrito A Vida de São Luís, a biografia de Luís IX da França, a crônica da Sétima Cruzada. E aí ele deixa claro nessa história que o que vale é aquela moedinha que vem do coração, aquele óbolo da viúva, que é uma parte de nós, na verdade, né? E não o que a gente dá de material somente para do que sobra, né? Exatamente. Amor e Liberdade, de 27 de janeiro de 1860, na Sociedade, Médium Sr. Rosé. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. E aí ele fala um pouco do livre-arbítrio, né? Que a gente escolhe se vai usar esse amor para se aproximar de Deus ou não. E é interessante que essas mensagens lá dirigidas à sociedade tem esse fundo assim bem, eu coloco romance, né? Assim, esse estilo romântico de falar do que tudo que está lá na doutrina, na filosofia. Então, ficando um pouquinho mais claro, olha, pelo amor você se aproxima de Deus, e pela liberdade você escolhe estar perto dele. Então, deixa um pouquinho mais claro, numa linguagem mais simples, tudo que está lá na filosofia. E me permite, é muito bonito isso que ele fala. É simples, mas profundo. Porque, olha, gente, ele diz assim, pelo amor desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Essa unidade quem? Deus. Então, quando nós amamos, estamos em posse do sentimento do amor, de amar. Lembra que essa unidade aqui é o amor sem absolutamente nenhum interesse. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, porque é teu filho, porque é tua filha.
Isso pode ser só instinto e apego. E sentimento de propriedade. Mas não amor verdadeiramente. Então, é sem absolutamente nenhum interesse. Se você faz esse movimento, o aproximam da unidade. Então, a forma de eu me aproximar de Deus é quando eu estou em posse do amor. E ele diz que pela liberdade, o homem, ele escolhe o bem que o aproxima de Deus. Porque o amor é um sentimento que se desenvolve à medida que eu cuido. Não é por osmose. Eu só consigo amar cuidando. Por isso a gente fala da caridade. A caridade é um ato, é um movimento que, quando desinteressado, desenvolve em mim o amor. Logo, eu me aproximo de Deus, tá? Eu me aproximo de Deus. Agora, a liberdade de escolher eu me vejo em... O que é escolher? Eu tenho duas saídas. Eu escolho. Vai acontecer algo, eu vou escolher. E aí, eu vou escolher para onde? Dependendo de onde eu escolho, olha só. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Novamente aí. Me aproxima da unidade. Eu me torno um com Deus. Por isso é que Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um. Lembra disso? Fala, Karina. Não, e assim, só complementando, é que ele fala assim, através das existências, porque não vamos chegar de uma vez só. Principalmente para nós terrícolas. Para nós terrícolas, o ato do amor, se libertar daquilo que nós estamos cultivando e cultuando ao longo dos milênios, que é a vaidade, o orgulho e o egoísmo, para nós realmente isso ficou muito mais doloroso, muito maior o sacrifício. Sacrificar a vaidade, o orgulho e o egoísmo. A gente fala de forma muito simples disso, né? Mas isso são verdadeiros monstros dentro de nós, que realmente nos destroem, tá? Orgulho, vaidade e egoísmo. A gente sofre muito porque somos vaidosos. Se de repente alguém passa por mim e não me trata da forma que eu acho que eu devo ser tratado, eu sofro. Eu sofro. O egoísta ele quer tudo para si, ele não quer compartilhar nada. O mais bonito tem que ser ele, porque ele não quer compartilhar nada. O mais inteligente tem que ser ele. Isso se mistura realmente com orgulho. Mas ele é egoísta, tudo tem que ser o melhor dele e para ele. Entendeu, gente? Então o egoísmo é muito mais amplo. E a vaidade está juntinho com o orgulho, né? Que não deixa de estar associado com o egoísmo. Tudo melhor é para mim. E às vezes a gente vai perdendo parâmetro. A melhor comida é a tua, só tu sabe fazer melhor, ninguém sabe fazer melhor do que você, só você sabe limpar, só você sabe fazer, você é a melhor. Sede ardorosos na propagação da nova fé, que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai, por meio de uma insistência muito grande junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão, doravante, o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. Abelardo. Muito bom. Pierre Abelard foi filósofo, teólogo e grande lógico francês. É considerado um dos mais importantes e ousados pensadores do século XII.
E aqui ele fala exatamente o que a gente vê muito em Kardec. Eles não estavam para convencer ninguém, nem para fazer prosélitos, novos seguidores. Eles estavam para esclarecer. Quem quisesse esclarecimento, ele estava à disposição. Nada de brigar, nem de disputar, somente explicar, esclarecer e com amor, né? E é lindo isso daqui, olha, evitar por meio de uma insistência, né? Junto à incredulidade orgulhosa e temível. Então, hoje, como é que a gente poderia trazer isso, tia? Não discute com ninguém religião. Respeita a liberdade de escolha de cada um. Para com essa mania de estar discutindo e querer converter todo mundo que aparece na tua frente ao espiritismo. De exasperar uma existência meio vencida e preste a render-se. Ele diz, o reino da violência e da opressão acabou. Você acha que gritando você vai transformar alguém espírita? Isso acabou, gente. Acabou. Então nós espíritas, devemos aprender a respeitar a escolha de cada um. E é bem o que nós vamos ver no que é o espiritismo, né? No primeiro diálogo, alguém querendo ser convencido e a Kardec dizendo, não precisa, você tem seus entendimentos e eu tenho o meu, respeito os seus, respeite os meus, né? E assim rogamos ao Senhor Jesus que nos ilumine, nos esclareça nesses dias tão conturbados e agradecemos essa oportunidade de estudo e aprendizado. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.